Ok, muito boa noite a todos. Dando sequência ao nosso encontro em nosso espaço Caminho da Luz, o tema que nós escolhemos hoje é a família e a espiritualidade. Nós vamos tentar entender, na palestra de hoje, o que é a nossa família. Por que nós encarnamos especificamente nesta família? Ok? E nós vamos entender que existem famílias harmônicas e famílias muito desarmônicas, né? Filhos capetas e pais desestruturados. Às vezes o filho é harmônico e o pai é desestruturado. Vamos entender essa história da família, né, do ponto de vista espiritual, e vamos começar a entender como é que tudo isso funciona. Porque não se esqueça que quando você chegar numa certa idade, você vai escolher uma família também para formar. Você vai querer casar, vai querer ter filhos, e o que é isto envolvendo com o processo da espiritualidade. Tá? Vamos tentar entender razoavelmente tudo isso com calma e paciência. Vamos lá. Nós vamos iniciar com a história das reencarnações. Nós temos que entender exatamente o que vem a ser as nossas experiências na Terra. Todos nós viemos de longos períodos de reencarnações sucessivas no projeto Terra. Nós somos almas que viemos de outros orbes. E quando nós viemos de outros orbes para a Terra, nós já viemos envolvidos num conjunto específico de almas. E esse conjunto específico de almas que veio à Terra, que nós fazemos parte, a nossa horda espiritual, nós tínhamos um atrelamento muito próximo, nós tínhamos uma união, um porquê estarmos juntos. Né? Então a coisa funciona mais ou menos assim. Né? Superfície do planeta Terra, você se lembra das nossas famosas dimensões espirituais, o grande comando do projeto Terra, né? As famosas dimensões espirituais, né? Dimensão umbral, mais umbralina, o penumbral. Vamos usar sempre essa nossa descrição para que nós possamos sempre entender melhor tudo que está ocorrendo. E aqui o plano dos ascensionados. Ok? Muito bem. Quando uma horda de espíritos vem trazida da Terra de outros locais, de outros projetos, esse grupo de almas, eles têm tudo a ver entre si. Eles têm mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento espiritual, os mesmos resgates kármicos e experiências kármicas para viver na superfície da Terra, porque quando eles saíram do orbe de onde eles vieram para cá, isso foi tudo planejado. Houve uma escolha das almas que deveriam vir para este planeta, viver uma experiência dentro deste grande projeto organizado pelas potências maiores. Assim chegando essas almas, um projeto específico vai ser elaborado para elas. Você pode pensar exatamente numa horda especial, como a horda dos povos maias, por exemplo. Os povos maias chegaram numa horda específica, viveram numa região do planeta Terra, encarnando sucessivamente, desencarnando um grupo de almas, e essas almas não entraram em contato com os povos ocidentais. Ok? Então, na verdade, aquele que descia aqui, quando morria, voltava para a sua cidade astral específica. Então essas almas, além de fora da matéria ter uma relação kármica, quando na matéria também tinha uma relação kármica muito próxima. Certo? Mesmo sendo inimigos, amigos, amantes, Então a própria horda já estabelece uma proximidade conjugal, vamos assim dizer. Né? Esse grupo de almas, eles vêm para viver juntos uma experiência em civilização. Esse é o primeiro atrelamento integrativo. Porque nós sempre discutimos aqui
em nossa experiência. Até no curso de física quântica nós discutimos muito a ideia da unidade de todas as coisas, né? Como somos um, não é verdade? Como estamos conectados com todas as consciências do universo. Mas a gente não sente e não percebe muito isso devido ao nosso grau de adensamento na matéria. Portanto, nós temos cada vez mais aglutinamentos mais próximos, onde da horda maior lá em cima a gente foi se subdividindo, né? Então, a nossa horda específica tem um atrelamento. Então, nós vamos passar a viver uma experiência conjunta numa determinada região. Vocês podem notar como que é interessante. Você pode pegar uma horda que ao mesmo tempo estava vivendo na Grécia antiga, e aquelas almas tinham um determinado grau de espiritualidade, de inteligência, né, de organização social aqui na superfície terrestre, com literatura, com filosofias avançadas, com uma escrita avançada, uma matemática avançada. E ao mesmo tempo, você olhava em outras regiões da Terra, você tinha tribos e povos e culturas na Idade da Pedra. Okay? Então, obviamente, vocês percebem que o planeta Terra ele era usado como palco de experiências para muitas hordas muito diferentes em graus espirituais e culturais e psíquicos. Tá ok? Então, esta diferença já faz com que o projeto kármico de cada alma aqui embaixo seja bastante específico dentro da sua horda. Tá? Então, este primeiro grupo de almas específico nós vamos chamar da nossa família cósmica. Tá? Essa é a nossa família cósmica. Junto conosco, com essa horda que às vezes tem milhões de espíritos, para viver uma experiência na superfície de um sistema, né? Então, primeiro, se estabelece uma sociedade entre nós. Antes de partirmos, nós vivíamos numa sociedade. Quando chegamos aqui, estabelecemos a mesma sociedade num projeto, numa cidade astral. Aí os mentores deste projeto, Terra em específico, conjuntamente com os mentores da nossa horda, os mestres da nossa horda, vão preparar as nossas reencarnações sucessivas, nosso projeto kármico de encarnações sucessivas. Então, de uma certa maneira, nós vamos encarar a nossa família cósmica. Tá? Esse é o primeiro projeto. Mas o nosso aspecto aqui, não vamos falar da família propriamente dita, essa nossa família que a gente conhece aqui. Muito bem. Então vamos ver como é que a coisa funciona. Vamos imaginar, né, que a alma está aqui, a horda nossa. Aqui tem milhões de espíritos. Ok? Vamos supor que aqui tem uma região do planeta e essas almas começam a criar uma civilização aqui. Ok? Então, os mentores que vão coordenar essa descida, esses mentores vão programar pessoas que estavam muito próximas aqui, atáveis, que tinham relações muito íntimas e próximas, vibracionais, eles vão começar a descer muito próximo e fazer parte de uma mesma família. Tá? Por uma série de afinidades vibracionais. Então, essas pessoas vivem uma encarnação aqui, dentro de uma família. Pai, mãe, filho, irmãos. Ok? Aí essas pessoas morrem, vão retornando ao mundo espiritual. Elas vão retornando. A próxima geração, foi toda uma geração para cima. Essa geração vai fazer uma análise, os mentores vão fazer uma análise de todos os atrelamentos kármicos que existiam nesta família. Por exemplo, né, se essa família lá embaixo vibrou de uma forma mais harmônica, ou se, de acordo com a individualidade, com a energia, a vibração de cada um,
esta família, essas almas viveram um conflito muito intenso entre elas. E o nível desse conflito intenso, ódio, amor, às vezes sai até morte em família, né? Até uma série de coisas que a gente, putz, quando vê as histórias por aí, né? Então, quando essa família vai, os mentores kármicos vão fazer uma análise kármica dessa relação. E essas pessoas continuam vivendo no mundo espiritual durante um certo tempo, até que haja a próxima encarnação. E essa próxima encarnação pode novamente estabelecer laços muito próximos. Ok? Ou seja, pode haver um grupo de almas que vem vivendo os seus elos kármicos muito próximos umas das outras. Ou seja, a família pode voltar a se repetir. Vocês estão me entendendo? Ela pode voltar a se repetir, pode encarnar de uma forma mais próxima. Ok? Os mesmos filhos entrar na mesma família, às vezes o pai volta como filho. Essas trocas tem. Tá? Por exemplo, o pai não vai ser sempre o pai daquela pessoa. Pode inverter. Por exemplo, numa determinada encarnação, você é meu pai. Eu sou seu filho. Então a gente morre, vai para o astral, essa geração passa aí uns 70, 80 anos, 100 anos, a gente volta a encarnar de novo. E nesta próxima geração pode inverter o papel. Eu vou ser o pai e você, que foi meu pai, vai ser meu filho nessa nova encarnação. Então, dessa forma, nós estamos experimentando dois lados diferentes da mesma moeda. Vocês estão entendendo? Essa é uma forma muito interessante que o mundo espiritual utiliza para as almas irem evoluindo. Sabe? Quando elas morrem, elas vão fazer a avaliação da sua experiência kármica aqui embaixo. Né? Elas vão aprender muito do que é o amor, do que é o ódio, do que houve, todas as relações que houve aqui embaixo de conflito ou não. Né? Então esse é um dos primeiros aspectos que nós temos que tomar consciência de que nós somos almas grupais. Nós somos almas que vivemos experiências muito próximas de um conjunto de seres nas quais nós criamos teias atáveis. Tá? Os orientais usam muito essa palavra, teias atáveis. Nós vamos estabelecendo um elo de ligação com pessoas, com almas e com seres ao nosso redor, né? E essas pessoas vão interagir comigo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Eu posso criar teias atáveis, eu posso chegar aqui e me tornar um indivíduo que começa a matar as pessoas. O elo kármico que eu vou ter com essas pessoas é um elo de violência, de conflito. Numa outra encarnação, certo? Eu posso encarnar e sofrer o reverso disso. A minha família e os meus parentes serem dizimados por um assassino. Você está me entendendo? Eu inverter o processo. Eu acabo olhando e sendo, às vezes nem eu sou assassinado, mas muitos dos que estão à minha volta passam a sofrer esse outro lado da moeda e eu vivencio a dor, o sofrimento, a angústia, o ódio por aquela pessoa. Né? Os elos vão indo de geração em geração, até que essas almas individualizadas comecem a ascensionar. A partir do momento que essas almas começam a ascensionar, né, elas se libertam do aspecto das relações kármicas que existiam entre elas, relações de causa e efeito. Elas vão tendo consciência e expandindo o teu ser, e aí, né, as almas vão partindo. Às vezes, esse grupo de almas, muitas almas começam a partir. E muitas almas que ascensionam passam a ter um compromisso com aquelas que ficaram e precisam ascensionar. Então elas vão trabalhar
como mestres, como mentores dessa hora, acompanhando o processo evolutivo de cada uma das almas. Basta você imaginar uma situação. Vamos supor que eu tenho uma mãe aqui, nessa vida. Por mais conflito que essa mãe possa ter comigo, por ideais, essa coisa toda, depois já vamos falar dessa coisa mais mundana nossa. Tá? Primeiro estou dando uma explicação mais cósmica. Essa mãe sempre tem um amor especial pelos seus filhos. Um amor diferente, o amor de mãe. Quando essa pessoa morre, por exemplo, ela vai para o plano espiritual e os filhos estão no plano físico, certamente essa mãe continua amando, ela continua se dedicando muito, né, à vida dos seus filhos na Terra. Porque existe um elo de ligação amoroso, um elo de ligação vibracional. E à medida que essa mãe vai tomando consciência lá em cima após a morte, ela vai percebendo quem são, na verdade, todos aqueles elos familiares que ela tem aqui embaixo com relação ao passado mesmo, a outras vidas. Tá? Tudo isso vai estabelecendo uma experiência cósmica fantástica. Uma experiência cósmica maravilhosa, onde a gente, depois de tudo, vai compreender como o universo é uma coisa maravilhosa. Né? Como a vida é uma dádiva maravilhosa. E como toda essa experiência que a gente vive aqui na Terra, às vezes embasado em sofrimento, embasado em conflitos, uma série de situações, mas quando a gente está fora da matéria, olhando para tudo isso, a gente vai avaliar e perceber o quão importante foi tudo isso que nós vivenciamos. Porque nós decidimos vir a essa experiência. Tudo isso não foi nada obrigado. Nós aceitamos porque era muito importante para o nosso espírito. Nós tínhamos essa consciência. Que era uma experiência extremamente valiosa para o nosso ser, para cada um de nós. E, como faz parte do projeto, que na superfície terrestre as relações biológicas, familiares aqui, se dão a nível sexual, a nível de macho e fêmea, não é verdade? Estabelece-se um elo bem tribal da família, né? Então, por esse motivo é a lei. Nós estamos encarnando numa lei que necessariamente nos força a viver uma proximidade familiar. Ok? Muito bem. Então agora vamos fazer uma análise da família. Mas é óbvio que, partindo para o lado prático, toda a família que existe aqui na Terra, hoje, aqui na nossa sociedade, as pessoas não têm nenhuma memória espiritual. Elas não sabem quem são seus pais, seus irmãos, quais são os elos do passado. Então, tudo bem. Vamos partir de um princípio que não é necessário você saber. Tá? Basta você sentir. Nós temos que usar um outro sentido aí que não seja a razão lógica. Mas vocês vão perceber uma coisa muito interessante, que é o lance do sentir. O que você sente com relação a cada membro da sua família. Ok? Muito bem. Então, nós vamos imaginar o seguinte. Existe uma casa. Vamos analisar a família por esse aspecto. Existe uma casa. Aqui tem um casal. Homem e a mulher. Okay? E este homem e esta mulher criaram uma união, criaram uma integração que eles acreditavam que era por amor. Que eles se uniram por um determinado amor, por um sentimento que eles não explicam, por uma atração que eles não explicam. Tá? Mesmo que você não saiba esses dois casais, qual a relação que eles tinham no passado? Se tinham, pode ser até que não tenha, né? Mas pode ser que tenha. Ok? Tudo bem. Aí vão surgir os filhos nessa família. Ok? Vão surgir os filhos. Pergunta, o que esses filhos têm entre si? Em termos kármicos lá atrás. O que esses filhos têm com os pais, em termos kármicos lá atrás? Vamos supor que você não é sensitivo, não é paranormal, você não vai saber.
Então nós vamos começar a usar um determinado sentido. Né? Primeiro nível. Qual é o nível de harmonia que você tem na sua família? Qual o nível de harmonia? Pelo nível de harmonia, você vai entender as vibrações ocultas internas no sentimento subconsciente das pessoas. Porque as pessoas, a nível consciente, elas podem não lembrar de absolutamente nada. Mas a nível inconsciente, elas trazem um sentimento, trazem uma vibração. Tá? Então, vamos supor que nesta família, um desses membros aqui é o capeta da história. É o rebelde, é o revoltado, é o que sai torto. É aquela velha história, pau que nasce torto, morre torto. Né? Aí a pergunta, um único indivíduo pode arrebentar toda a harmonia que existe numa família. Ok? Às vezes, você tem os filhos, de repente o pai começa a beber, fica bêbado, tal, começa a fazer só bobagem, e o pai acaba sendo o foco de destruir toda a harmonia e o equilíbrio que a família tinha. Porque às vezes os irmãos se dão muito bem, os irmãos entre si adoram a mãe, mas não todos eles têm uma relação muito ruim com o pai, por exemplo. O pai é o vilão da história. O pai é o que quebra a harmonia da família. Então, nós vamos ter vários aspectos dentro dessa família que tem que ser analisado. Né? Primeiro, a harmonia. Se não há harmonia, vamos pegar o foco. Qual é o foco da desarmonia? Porque você pode ter uma família onde ninguém se entende. Ninguém se entende. Sabe? Isso acontece. Isso, você pode ter certeza de uma coisa. Todos foram inimigos no passado. Ou tiveram um elo muito pesado no passado. Então o que o plano astral faz? Joga todo mundo junto para resgatar aquele karma. Mas é difícil, né? Às vezes numa encarnação existe uma vibração de ódio. Ele não bate com aquela alma. A coisa não vai, cara. Você está entendendo? A minha família é muito interessante. Vou dar um resumo da minha família. A minha família tem o meu pai e minha mãe. Eles são separados há muitos anos. Tá? São separados desde que eu tinha 14 anos de idade. Isso aí é mais de 40 anos atrás. Né? Então meu pai, eu convivi com o meu pai, por exemplo, dentro de casa até os 12, 13 anos de idade. Eu, por exemplo. Né? Eu sou caçula da minha família. Mas, veja bem, quando a gente é muito criança, o meu pai era muito rígido, dava uma educação rígida, se precisava bater, batia. Mas era muito pouco. Mas, é muito engraçado a minha família. Entre eu, meu irmão e minha irmã, ninguém levanta a voz um para o outro. Nem levantar a voz. Nem quando a gente era moleque. Não existia briga, a gente não brigava. Espécie alguma. E depois que a gente se tornou um pouco mais adulto, 12, 13, 14 anos, mas com a mãe, com o pai, nunca. Mesmo o pai separado, sempre foi uma figura maravilhosa para a gente. Não há encrenca. Agora, o que houve é um desentendimento entre os dois. Isso sim. Esse desentendimento virou uma mágoa gigantesca, né? Que é o relacionamento afetivo entre duas pessoas que quebra, né? Que termina. Né? Essa é uma coisa marcante, né? Às vezes para uma época. Hoje não, nem tanto, que hoje todo mundo separa numa boa, não está nem aí. Mas uma época mais antiga, isso era um marco, né? As famílias, muitas mulheres não se recompunham mais, ficava a vida inteira naquela situação, entendeu? Então, mais ou menos assim. Então, mas entre nós, por exemplo, os irmãos, é uma harmonia maravilhosa. E um nível de espiritualidade muito elevado. Por exemplo, meu irmão é médium no centro espírita, minha irmã também é médium no centro espírita. Meu irmão e minha irmã trabalham juntos no centro espírita há muitos anos.
né? Eu tenho uma linha espiritual diferente da dos meus dois irmãos. Um lance interessante, por exemplo, eu fui na minha família o único que foi estudar. Meus dois irmãos ficaram sem fazer, né, colégio, sem fazer cursos superiores. Então, talvez por causa disso, né, houve um distanciamento intelectual apenas, sabe? Então ele tem o jeito de ele aprender as coisas dele, né, de uma forma mais simples, dentro do modelo cultural deles, e eu tenho um jeito mais, talvez sofisticado, vamos assim dizer, né, discutindo física, quântica, espiritual, essa coisa toda. Coisa que ele não consegue sentar na minha cadeira e entender tudo isso que a gente está falando. Mas do ponto de vista como irmãos, como pessoas humanas, nossa, um faz tudo pelo outro. Há uma harmonia maravilhosa. Então, no meu caso, de forma alguma, a minha família atrapalhou ou atrapalha o meu crescimento espiritual. Muito pelo contrário, nós nos ajudamos e todos canalizamos a nossa vida e a nossa energia pro espiritual. Né? Eu tenho um irmão maravilhoso, uma irmã maravilhosa, uma mãe maravilhosa, certo? E onde nós todos estamos convergindo, porque nenhum atrapalha o outro no processo espiritual. Né? Meu irmão é uma figura muito bondosa, todo mundo vem atrás dele, o dia inteiro tem gente atrás dele aqui, pedindo conselho, pedindo orientação. Ele aprendeu a fazer massagem comigo, né? E ele não cobra nada. O que vem de gente para ele fazer massagem, dor nas costas, isso, aquilo, sabe? E fora o trabalho que ele tem às noites no centro espírita lá, com muita gente e tudo mais. E eu tenho esse meu trabalho espiritual, que é essa nossa escola, esse espaço, o caminho da luz. E é interessante que eles moram aqui, minha irmã, meu irmão e minha mãe moram nesse espaço junto comigo. Você está entendendo? E nós temos uma harmonia. Nós respeitamos o processo de cada um, o processo espiritual de cada um, o jeito de buscar a espiritualidade de cada um, e a gente caminha de uma forma extremamente harmoniosa entre nós. Vocês estão entendendo? Então, a família, ela pode ter muitos aspectos. Ela pode ter esses aspectos bons, né? Pessoas, almas muito iluminadas que se aproximam, que encarnam juntas, para viver uma experiência conjunta, ou almas extremamente conflitantes que encarnam juntas para estabelecer esse elo de conflito e através desse elo de conflito um aprender com os erros do outro, com as dificuldades do relacionamento e para desenvolver o amor dentro de tudo isso daí. Tá? Porque o ato de existir, o ato de viver, não é só, por exemplo, a paixão, o amor entre dois sexos, entre um homem e uma mulher. Existe o amor familiar, o amor do irmão, da irmã, com o irmão, certo? Né? E essa coisa toda. E fora a parentada toda, que eu nem falei da parentada que existe em volta, né? Porque todos esses parentes, é uma coisa complicada. A gente fala assim, né, que namorado a gente escolhe, né? Mas família você é obrigado a aguentar, né? A parentada toda, né? Às vezes, você já viu quando tem aquelas festas de fim de ano, né? Que vai aquele monte de gente que nunca ninguém vê. Só vê uma vez por ano e olha lá, né? Aí você vê as grandes diferenças. Aí você vê as grandes distinções de cabeça, de personalidade. E não pode se dar bem mesmo. Só vai dar conflito, só vai dar encrenca. Certo? Principalmente quando as pessoas têm um determinado nível que não respeita a diferença do outro. Ah, só dá encrenca, só dá confusão, só dá briga. Né? Quantas famílias não estão envolvidas, às vezes, né? Essas famílias, o conflito surge com a divisão de bens do próprio pai, do próprio patrimônio. O pai cria um patrimônio muito grande. Os advogados sabem tudo que eu estou falando, né? Tem um monte de advogado aqui na minha palestra aqui hoje, sabe muito bem os rolos que dá quando vai dividir bens materiais, a encrenca e a briga de interesses dos filhos, dos parentes próximos, essa coisa violenta, né? Que existe. Porque as pessoas, não existe uma vibração real de amor, né? Existe um processo de interesse, elas não evoluíram o suficiente ainda, né? Então as pessoas, quando possuem essa vibração de amor, essa vibração de respeito, a família é extremamente boa, importante. Vivenciarem juntas, caminharem juntas, um auxilia o outro no crescimento e no processo espiritual. Tá?
Então a família, quando ela tem harmonia, é importante. Quando ela tem desarmonia, tente achar o foco dessa desarmonia. Quem é? É uma pessoa? Várias que se conflitam? Olha, quando é todo mundo se conflita, tá? E você vê que tem situações que eles encarnam muito pobre, pessoas pobres, elas não têm condições de viver sozinhas. Elas são obrigadas a viverem juntas. São obrigadas a viverem juntas até uma certa granularidade, né? Porque elas não têm independência financeira, porque você tem uma família mais de classe média, né? O pai tem grana, o filho já sai de casa com, né? Ah, vou embora daqui, não quero nem saber, já com 15, 16 anos já soma para a vida, vai fazer uma escola fora, já se manda, perde a relação direta, sabe? Se tem dinheiro, facilita muito a coisa. E a gente vai falar desses conflitos aí. Principalmente essa situação que as pessoas me perguntam, eu sou obrigado a viver isso? Eu tenho que aguentar minha família para o resto da vida? Como é que funciona isso? Bem, né? Vamos tentar entender como é que funciona tudo isso. Até que, onde está o meu livre-arbítrio? Né? O que eu posso atuar dentro desse meu livre-arbítrio? Então vamos supor uma família. Vou pegar aqui um aspecto. Tá? Vamos pegar uma família que tenha desarmonia, para ficar fácil da gente trabalhar. Né? Uma família bastante desarmônica. Né? Entendeu? Tá lá, essa família bem desarmônica. Né? Tá o pai e a mãe. Vamos pegar o primeiro conflito de um filho com o pai. Vamos pegar um filho só. Vamos supor que o filho, geralmente, ele não concorda com as ideias do pai. Ele não se dá bem com o pai ou não se dá bem com a mãe. Tá? Se estabelece um conflito. E, por mais que isso vai crescendo e vai amadurecendo, chegando a uma certa idade, ele percebe que o pai ou quer tomar conta e dirigir a vida do próprio filho, o filho tem que fazer tudo o que ele manda, até escolher a profissão. Em tempos mais antigos, e às vezes até hoje em algumas culturas, né, o pai quer escolher até a sua esposa. Né? Às vezes o pai quer dar palpite em tudo, quer dar palpite na sua namorada, no seu namorado, com quem você vai, sabe? E ele pode ser um elo que fica amarrando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Quando você percebe que a coisa é assim, só existe um conselho: caia fora. Se você tiver essa capacidade, se você tiver idade para isso, e uma capacidade de autossobrevivência fora da família, quanto mais distante, melhor. Por quê? Sobre esse teto, você se anula. Você não consegue ser você. Você não consegue criar o seu caminho, criar as suas ideias, vivenciar o seu próprio ser. Fica impossível. Principalmente o aspecto espiritual. Você quer viver uma espiritualidade, vamos supor que teu pai é crente e você quer ser espírita. Tá? Vamos pegar uma coisa bem oposta. Se você tem o pai ou a mãe de uma determinada religião específica, muito ali, e você é um filho completamente rebelde e diferente, que quer buscar outras coisas, outros horizontes, outras filosofias de vida, o conflito é inerente. Tá? E independe do grau cultural, espiritual, sabe, da pessoa. Porque tem famílias extremamente estudadas, todo mundo, pai médico, então, e o conflito se estabelece do mesmo jeito. Tá? Não importa o nível financeiro, cultural, social dessa família. O conflito se estabelece, às vezes, das formas muito parecidas. Então, o primeiro conselho interessante, a hora que você puder, caia fora. Porque quando você estiver sozinho, né, você vai poder criar e viver livre, à sua maneira. Tá? Porque ninguém é obrigado a viver eternamente em conflito. Se você tiver uma forma de sair, é bom. Porque quanto menos conflito você tiver, certo? Menos karma você leva para outra vida. E o verdadeiro amadurecimento, né, espiritual, é olhar a natureza. Até quando a mãe de um gato, a mãe de um cachorro cuida dos seus filhos?
Só o ser humano que a mãe e o pai quer encher o saco do filho até quando ele está com 80 anos de idade. Sabe, quer possuir e dominar o filho o resto da vida. Não dá a liberdade para o filho ser ele. O apego do pai e mãe é muito forte nos filhos. E às vezes impede o filho de crescer, impede o filho de ser ele mesmo. De viver a sua própria profissão, de viver a sua própria religião, de viver a sua própria, dar suas próprias cabeçadas, seus erros na vida. Porque o pai é muito interferido, porque o pai, no sentido de proteger o filho, não querer que o filho cometa erros, aí que ocorrem os grandes erros. Porque às vezes é importante que o indivíduo viva a sua própria vida e cometa seus próprios erros e arque com as próprias consequências. O pai pode aconselhar, mas jamais dominar. Porque numa sociedade moderna como hoje, é muito difícil um pai educar um filho à moda antiga. Os jovens e os filhos não aceitam mais a imposição direta dos pais. Vai dar conflito. Se o pai não souber educar, não souber levar direito, e geralmente o pai não sabe, porque as pessoas nessa sociedade são muito ignorantes, elas não têm formação sobre como educar filhos. Elas sabem ser engenheiros, ser matemáticos, ser físicos. As pessoas são formadas para isso, para um sistema de consumo. Mas as pessoas não são preparadas para ser pai, para ser mãe, para educar. Aprende-se tudo de qualquer jeito, né? Vai levando de acordo com os instintos. Mas que não há um processo realmente que as pessoas saibam conduzir uma sociedade. Os conflitos de gerações sempre irão acontecer. A geração mais velha vive uma época, vive uma cultura. A geração mais nova é um outro tempo, uma outra época, uma outra personalidade. Elas vivem de forma diferente. Né? Classicamente a gente pode definir isso na década de 60. A década de 60 foi um negócio muito interessante na vida da nossa civilização. Né? Mas aqui mais para o mundo ocidental. Certo? Isso lá no Oriente, na China, ainda isso não rolou. Né? Você está entendendo? Mas na sociedade americana, ocidental, inglesa, na Europa, o grande movimento da contracultura, o movimento hippie, foi uma cisão entre pais e filhos. Não tenha dúvida. Tudo devido ao grau de informação. A mídia, a música, o rock, certo? Os jovens fazendo a música, fazendo o sucesso. Então esse jovem, o que ele fazia? Ele fazia uma música para jovem, ele não fazia uma música para os velhos. Ele não fazia música para o pai. Entendeu? O pai estava lá naquela da valsa ainda, música clássica, sabe? Os jovens já vieram com a guitarra arrebentando, quebrando tudo. E mudando todos os parâmetros, cabelo comprido, barba comprida, calça, colorido, tudo diferente em todos os sentidos diferentes da geração dos pais. Estudar esse movimento, vocês vão entender que neste momento alguma coisa kármica aconteceu no planeta, alguma coisa aconteceu lá em cima nos orbes astrais, para que a geração que fosse descer tivesse pela primeira vez uma quebra profunda no elo familiar. Porque o primeiro mandamento da lei dos hippies da década de 60 era: saia de casa. Se você quer liberdade, quer ser você, jovem, viver os seus valores, primeira coisa que você tem que fazer: saia de sua família. Você vai agora viver numa outra família, que é a família que tem a ver com seus interesses ideais, com seus interesses espirituais, filosóficos. Porque o teu pai e tua mãe não tem nada a ver com você nesse aspecto. Nessa geração foi assim. Então, é um dos maiores marcos de uma grande revolução social e cultural do nosso século, desse século passado, e agora o novo milênio precisa fazer uma nova revolução. Porque esse terceiro milênio, as pessoas já era do espírito, mas ninguém fez revolução nenhuma, está todo mundo parado, esperando o mundo acabar, esperando uma guerra atômica acontecer. Né? Porque o movimento hippie, ele foi interessante, ele durou uns 20 anos, depois ele se autodestruiu. Ou seja, aqueles ideais todos
desapareceram, a sociedade voltou a ser medíocre de novo, as famílias voltaram a ser iguaizinhas a que eram antes do movimento hippie, e os filhos sendo educados da mesma forma que no passado antigo. Ou seja, aquela memória se perdeu. E aquele foi o primeiro marco de uma grande revolução espiritual que deveria e que deve acontecer na nova era. No terceiro milênio vai haver uma nova revolução, ela está prestes a acontecer. Vai ser uma revolução muito interessante, porque vai ser uma revolução do espírito. Tá? É uma revolução voltada à consciência. Os jovens vão estar muito mais prontos para ela do que os velhos. Os velhos têm um jeito de fazer espiritualidade, muito preso, muito amarrado ainda com o velho sistema. Os jovens que virão para a nova era vão fazer uma revolução tão grande, mas porque essa nova geração vai acontecer o seguinte: as pessoas chamam de crianças índigo, né? Crianças índigos, seres cristais, essa coisa toda. Mas vai haver uma cisão muito grande, porque o planeta Terra vai passar por um processo, a velha civilização ela vai entrar em colapso. Ela vai entrar em colapso, vai entrar em conflitos nucleares. Isso vai ser o ponto de partida, um holocausto nuclear vai ser um dos pontos de partida para um dos maiores rompimentos que o jovem vai fazer com o velho mundo, com a velha família, com os velhos conceitos familiares. De novo, porque eles vão ter motivo para isso. Ou seja, os nossos pais destruíram o planeta, eles vão falar isso. Você está entendendo? O mesmo movimento que estava na Guerra do Vietnã. O movimento hippie surgiu nos Estados Unidos e na Europa devido à Guerra do Vietnã. Os jovens iam morrer por ideais que não eram deles. Por ideais que eram dos seus patrões, que eram dos políticos. E não deles, como pessoas. Eles estavam sendo androidizados, fabricados para ir para a guerra, ali, como um soldado. Né? Quando eles começaram a acordar, eles fizeram a rebelião. A primeira coisa que eles não faziam é ir para a guerra. Ir para o exército, aceitar essa regra, aceitar essa sociedade imposta. Né? Então eles deram um bico, presta bem atenção, nas figuras que eram repressoras. Eles deram um basta. Primeira figura repressora, pai e mãe, que está muito próximo de você. Segunda, o Estado. O Estado com sua forma política, impositiva e ideológica de dizer a verdade, de usar você como instrumento de guerra até, de matança. Então ele rompeu com esses dois. Rompendo com esses dois é o tipo de uma anarquia social. E agora eles tinham oportunidade de falar: agora nós vamos fazer o nosso jeito. Nós vamos viver do nosso jeito. Certo? Vamos tentar. Aí eles tentaram criar comunidades próprias. Então o que eles faziam? Para vocês entenderem um conceito mais moderno de uma família espiritual. Olha que interessante que acontecia. Havia o conflito. Né? Então vamos imaginar isso aqui. Eu vou criar o modelo que cada quadradinho desse é uma família tradicional. Tá? Nesta família tradicional nós tínhamos pai e mãe. Vamos colocar o casal aqui. Eu vou colocar, para simplificar, cada família um filho. Tá? Aqui está um filho. Filho ou filha, tanto faz. Muito bem. A partir do momento que esses jovens começaram a entrar em conflito com essa família, na década de 60, aquela coisa toda, a primeira coisa é romper com a família. Eu rompo com a família e vou embora. Estou aqui. Por o mesmo motivo, esse aqui faz a mesma coisa. Ele rompe. E esse aqui rompe também. Agora, para não se sentir sozinho, jogado no mundo, o que eles faziam? Criava um núcleo. Criava uma casa, que eles chamavam de república, que chamavam disso, daquilo, comunidade hippie. E aí é interessante que eles podiam ter até 50 pessoas morando numa única casa. Aqui, aparentemente, eles viviam a sua família. Ou a sua verdadeira família, no sentido, às vezes espiritual, no sentido ideológico, né? No sentido de querer criar algo novo, transcendental. Aqui seria impossível isso acontecer. Os pais massacrariam os jovens e forçam os jovens a ser exatamente o que eles gostariam, que sempre foi. Por exemplo, existe um filme que vocês podem assistir,
que foi uma peça de teatro da Broadway, veio para o Brasil. Esse filme chama Hair, ou seja, cabelo. Se você assistir esse filme Hair e assistir a minha palestra, você vai entender tudo que eu estou falando. Né? Porque tem muitos jovens, talvez, que assistam a minha conferência, que não viveu essa experiência, são pessoas de 18, 19 anos, não passaram por essa geração que isso aconteceu. Nos Estados Unidos e na Europa, eles começaram a fazer movimentos interessantíssimos. Eles criaram, por exemplo, um bairro na Califórnia, numa cidade da Califórnia, em Los Angeles. Existia um bairro inteiro onde os jovens moravam, eles chamavam de hippies, eles eram os hippies. Então o bairro inteiro virou hippie, virou um foco, um núcleo de pessoas que abandonavam todas as suas casas e iam encontrar suas verdadeiras casas, suas verdadeiras famílias, mas integrada nos seus ideais. Curtiam as mesmas músicas, né? Vestiam as mesmas roupas, eram as mesmas tribos, com ideais completamente anarquistas que seus pais jamais poderiam suportar. Cabelos longos, calças compridas, música estridente. É a contracultura. Tá? Então a pergunta é aí, qual é a sua verdadeira família? Onde que você realmente deve permanecer para seguir o seu próprio ser, o seu próprio ideal interior? Tá? Nós temos que aprender a não ter medo de fazer certas revoluções. Às vezes é necessário fazer uma revolução. O mundo sempre esteve em guerra, né? Quantas pessoas não morreram por ideais? Então, às vezes, quando você sente que está numa família, e essa família amarra profundamente a sua liberdade, o seu crescimento espiritual, principalmente voltado ao espiritual, que você percebe que não consegue se libertar, ser livre, os pais interferem demais, não têm o respeito por você, e não caminha no mesmo processo espiritual que você, sai fora. Não tenha medo de fazer essa revolução. Vai viver uma experiência sozinho, vai morar sozinho, vai morar com outros amigos, com outras amigas, né, que tenham o mesmo ideal, que tenham as mesmas ideias. Vocês podem rachar um apartamento, né, ou ir morar numa cidadezinha lá pelas montanhas, curtir mais a espiritualidade, a prática do yoga, viver de uma forma diferenciada. Podemos criar isso constantemente. A gente não pode se sentir preso à família, porque quando nós estamos presos, não há evolução, não há progresso. Nossas consciências estão amarradas e presas. As coisas não fluem, as coisas não andam, né? E você precisa conviver com pessoas que estão vibrando. Aí o que acontece? Quando você encontrar um relacionamento afetivo, que você vai criar uma nova família, ter filhos, esses filhos vão viver de acordo com o que você quer que eles vivam, e não do mesmo modelo do teu pai. Porque se você ficar aqui, você casa, por exemplo, e muda, você vai fazer, sabe o que? Você vai ser um indivíduo que quando você sair daqui, você vai ser um outro retrato igual ao do seu pai. Você vai ser um retrato idêntico ao do seu pai. Da sua família. Você vai viver do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Certo? Eu vejo, por exemplo, na minha vida, os meus amigos de infância. Eu fui o rebelde, né? Eu trilhei um caminho completamente diferente, né? Enquanto todos eles foram certinhos, ou seja, fazendo suas profissões, fazendo suas faculdades, casando, tendo filhos, tendo a família, tudo daquele jeito. Eu fui o cara que nunca casei, nunca tive filho, não quero ter, certo? Dediquei minha vida por um outro processo, por um outro caminho, por uma outra ordem, que eu julgava que o meu espiritual estava na frente disso, né? Então, toda essa forma de viver. Mas eu percebi o quê? Que esses meus amigos antigos de infância, eles são iguaizinhos aos pais deles. Ou seja, são pessoas que nunca vão fazer revolução nenhuma para o planeta. Certo? Vão ser mais um consumidor no planeta, mais um poluidor no planeta, sabe? Mais um indivíduo, mais um número a mais na sociedade. Mas não vai ser aquele cara que vai fazer a grande diferença. Não são pessoas que vão fazer uma revolução e vão fazer uma grande diferença em termos de ideais, em termos de alguma coisa para o planeta. Você percebe o quê? Que as pessoas começam a se reproduzir igualmente. Os pais vão morrendo e eles vão fica com a casa, sabe? Tudo do mesmo jeitinho, dentro do mesmo molde. Não há mudanças.
E o processo espiritual, o verdadeiro processo espiritual, né, Buda sempre dizia, não, só pode haver crescimento se houver transformações, se houver mudanças. Enquanto uma sociedade fica repetindo os mesmos erros e os mesmos modos de ver do passado, pode ter certeza que se houve uma guerra, como na Segunda Guerra Mundial, certo? Na Europa, presta bem atenção no que eu vou falar. Houve motivos. A família e o Estado era de um jeito naquela época, ok? Ok? Muito bem. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, acabou a Primeira Guerra Mundial, só para a gente ter uma ideia. A sociedade ela foi continuando com os mesmos valores, com as mesmas famílias, com as mesmas indústrias, com o mesmo sistema político. Óbvio, ia ter uma outra guerra. Era impossível não ter, porque continuou igual, os conflitos do mesmo jeito. Aí, inevitavelmente, a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Envolve o planeta. Conflito, morte, sangue. Aí acabou a Segunda Guerra Mundial, você percebe que imediatamente se instala a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Ou seja, não mudou, não houve mudanças externas, ou seja, o poder é a família, a mesma família, a indústria é a mesma indústria, a cidade é a mesma cidade, a sociedade é a mesma sociedade. Se você pega Limeira 20, 30 anos atrás, o que o jovem fazia 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás? A mesma coisa que o jovem de hoje está fazendo, saindo, vai para o boteco, vai lá, fica lá paquerando menina, volta para cá. Ou seja, você não vê os jovens fazendo uma grande mudança de parâmetro social. Como foi o movimento hippie, que era uma puta de uma esperança para um planeta novo. Se todos os jovens engrossam e não mudam, não voltam atrás. Os jovens não podiam voltar atrás, nós quebrávamos a sociedade velha. A gente ia derrubar totalmente a sociedade velha. Não ia ter quem fosse para a guerra. Vocês estão me entendendo? Se os jovens vão para o movimento hippie, acabava a guerra, porque ninguém queria ir para a guerra. Tinha soldado para ir para a guerra. Mas enquanto o velho sistema conseguir fabricar filhos idiotas para servir o Estado, de forma androide idiota, a guerra vai existir. O soldado vai existir, o conflito vai existir. Mas se o jovem acordar, fizer uma revolução espiritual profunda e canalizar a sua energia para uma comunidade espiritual e transcendental do terceiro milênio, não pode haver guerra porque não tem ninguém para lutar. Né? Mas isso vai surgir, essa semente aqui vai surgir ao primeiro sinal de um conflito nuclear no mundo. Os movimentos pacifistas e os jovens vão fazer uma grande contracultura a partir desse momento. Porque eles não vão aceitar o velho que destruiu o planeta. Certo? A gente não sabe onde vai parar, porque vai estar no meio do caos, vai ser uma revolução no meio do caos. Mas certamente disso aí vai sair um planeta novo. Tem que sair um planeta novo. Né? E tem que sair com bases espirituais. Porque se não houver bases espirituais, for só base política, pode esquecer que a merda continua do mesmo jeito. O caos vai acontecer a Quarta Guerra Mundial depois. Então tem que haver uma transformação. Em cima e embaixo. E nós aqui embaixo, nós temos um papel importante. Nós intelectuais, nós pensadores, nós espiritualistas. Nós, pessoas que às vezes temos uma comunicação com o invisível, sabemos de uma forma oculta de tudo o que está acontecendo. Então nós temos o direito e o dever de passar essas informações para frente e de mostrar para as pessoas que um novo mundo, uma nova ordem mundial, uma nova ordem espiritual só pode acontecer se você se mover. Se você se movimentar. Se você não se movimentar, porque a verdadeira revolução espiritual não tem líder. Não vai ter líder. É uma revolução que vem de dentro das pessoas. Não é que você vai seguir um líder como um líder político. Não vai. Né? Uma das coisas interessantes é que o movimento hippie tinha muito poucos líderes. Né? Era uma desordem danada. Por isso que não funcionou dele, porque era uma grande bagunça, era uma grande desordem. Os líderes eram cantor de rock que morria de overdose no palco. Eles também não sabiam o que fazer. Um dos problemas do movimento hippie foi exatamente o seguinte, ó, presta atenção. Foi muito bonito, muito maravilhoso a revolução. Eu saio da casa, abandono o velho e abandono o Estado. Venho para cá. Nos juntamos. Estamos juntos. Agora o que nós vamos fazer? É exatamente aí que o movimento hippie dançou. Eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham ideal. Eles não tinham, vou quebrar esse movimento, agora nós vamos centrar nossa energia, nós vamos trabalhar para fazer a coisa assim. Não. Eles
Eles não sabiam onde ir, o que fazer, não tinham um ideal, um ideal espiritual não havia. Aí, o que eles começaram a usar? Droga, todo mundo louco, ninguém fazia nada, né? As pessoas começavam a morrer, é um caminho que não levou ninguém a nada. A primeira parte do movimento é uma das coisas mais maravilhosas que eu prego até hoje para as pessoas. Mas só que o problema crucial é, quando eu chegar aqui, eu tenho que ter um objetivo muito central. Eu tenho que ter uma harmonia com o planeta, uma harmonia com a minha alma, com o meu espírito. E o espírito tem que ser o centro. Aqui não tinha nada de centro, aqui era uma zona total. Aqui era sexo livre, rock and roll e droga. Aí a coisa virou uma Sodoma, né? Aquela Sodoma e Gomorra, vamos assim pensar, de uma forma extremamente desorganizada, extremamente desequilibrada, vamos supor. Ela saiu de um desequilíbrio e foi para o outro. Agora, se nós tivermos bons mestres espirituais que, neste momento, possa coordenar, criar núcleos, criar ensinamentos espirituais, onde a base vai ser o treinamento interior, a pureza espiritual, a elevação espiritual, aí vai ser uma grande diferença. Tá? Porque vocês sentem, todos vocês sentem, vocês que me conhecem sentem, olha para a cidade, para as suas famílias, para a sociedade. Não pode haver uma revolução espiritual dentro disso aí. Ela não comporta. Seus pais não permitem. Seus pais pensam de um jeito velho, de um jeito social, de um jeito econômico, de um jeito político. Certo? É difícil mudar pais. Eles estão há 60 anos, 50 pensando desse jeito, vivendo desse jeito. E ele quer que ele seja modelo para o filho. Ele quer que o filho seja igual a ele e que a filha seja igual à mãe. Então cria-se um modelo. Mas quando a gente quebra isso para um ideal espiritual, certamente a coisa pode tomar um outro rumo. E eu não vejo uma transformação planetária se os jovens não tomarem essa liderança. Mas só que esses jovens, eles têm que saber o que vai fazer. Né? Tem que ter boa orientação espiritual, tem que ter, né, boa orientação interna. Para quebrar o elo com a família e também vamos montar uma comunidade, vamos viver de um jeito diferente? Vamos. Extremamente harmônico, mas tem que ter um centro. Se não tiver um centro espiritualizado, né, a coisa degringola. Uma das coisas interessantes que eu vejo, escrever que é interessante, né? Vou usar esse mesmo desenho aqui para explicar o movimento. Eu conheci muito de perto, analisei aqui muito no Brasil, o movimento Hare Krishna. Tá? O que é o movimento Hare Krishna? É uma comunidade espiritual, profundamente espiritual, baseada na doutrina do Bhakti Yoga. Certo? Do yoga devocional, mas chamado Bhakti Yoga, que é o movimento fundamental. Então o que acontece? Os jovens largam das suas casas. Tem muito jovem nesse movimento, a maioria é jovem. Eles largam de suas casas, de suas famílias, de todas as classes sociais. Já peguei gente muito rica, jovens muito ricos e jovens muito pobres financeiramente. Esses indivíduos vêm nessa comunidade. Tá? E aqui, essa comunidade, ela tem regras muito rígidas, que vêm bem do passado até, distante, vem lá da Índia. Então, esses indivíduos são obrigados a viver dentro de uma certa doutrina aqui. Tá cá? Então, essa é uma forma de você criar um núcleo espiritual. Por exemplo, esse núcleo existe há séculos já. Que veio da Índia e espalhou para o mundo. Tá? Chamado movimento Hare Krishna. No entanto, eu percebi nesse movimento, eu cheguei lá e comecei a procurar pessoas idosas nesse movimento, aqui no Brasil. Tá? Eu cheguei e achei estranho, entrei no templo assim, e comecei a olhar, e vi que, presta atenção no que eu vou escrever, 90% do que eu observei lá, são pessoas abaixo de 25 anos. Com menos que 25 anos de idade. Uns 10% tinha acima. Né? E para achar uma pessoa com 40 anos de idade no movimento Hare Krishna, é um ou outro. É raríssimo. São os caras que hoje dirigem o movimento no Brasil. Que estão lá há muito tempo e permaneceram. Então o que eu percebi?
eu percebi que os jovens, eles entravam, aí eu queria saber quanto tempo um jovem normal, vindo de uma sociedade normal, aguentaria ficar numa comunidade como essa. As respostas que eu aprendi, eles não ficam mais que 2, 3 anos, é muito difícil. Eles saem. Eles saem, mas levam consigo uma experiência. Tá? O Brasil, principalmente, e os Estados Unidos, é uma sociedade muito aberta, as pessoas são muito livres. Aqui no Brasil a gente é muito livre em certos aspectos. Aí depois você sai de uma situação repressora que é a sua família. Aí você entra num núcleo esotérico que é muito rígido também. Então, o indivíduo se sente muito preso. E aí ele percebe que não é muito aquilo que ele queria. Ele queria uma puta de uma revolução. Ele achou que o Krishna poderia libertá-lo, de ter uma consciência maior. Mas ele pensa que ele vai primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E outra, é rígido, você tem que ser celibatário, você não pode transar. E cheio de menina, uma mais linda do que a outra. O que tem de menina bonita nesse movimento Hare Krishna, jovens bonitos? Pô, ninguém aguenta muito tempo. Né? Essa repressão sexual muito forte. O brasileiro vinha acostumado de uma liberdade, né, muito grande, sabe? Então chega uma hora que realmente eles não suportam essa rigidez espiritual. Mas eles levam com eles uma experiência. E às vezes, os jovens que saem daqui se casam. Esses 2 jovens vão fazer uma família bem diferente. Bem diferente. Eles têm uma experiência pretérita. Aos poucos, isso são importantes na vida. Por exemplo, eu vou contar uma história muito interessante, o que vem a ser uma família espiritual. Isso aconteceu muito perto de mim, no meu escola. Há mais de 30 anos que eu dirijo esse nosso movimento, essa nossa escola espiritual, né, que vem lá atrás, a gente se unindo, treinando Tai Chi, Kung Fu, Yoga, meditação, envolvendo nessa busca espiritual. Nós criamos uma família espiritual muito grande nesse processo. Né? E agora a gente vai culminar com um núcleo nosso no sul de Minas, onde nós vamos estar lá para receber as pessoas, para práticas, tal, uma série de coisas. Vai ser um ashram, né? Aos moldes indianos. Bom, eu tinha uma escola em São Paulo. Isso aconteceu, eu tive uma escola aqui em Limeira, uma escola em Campinas e uma escola em São Paulo, um espaço. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês verem o que aconteceu em São Paulo. Eu tinha um núcleo. Esse núcleo meu pregava um processo interior, um processo espiritual. Muito bem. Então, aqui, vamos supor que eu tenha uma família, aqui tenha outra família. Esta família aqui. Pai, mãe e um filho. Tá? Vamos colocar o filho aqui. Essa aqui também, pai, né, mãe e um filho. Ou filha. De repente, a mãe dessa família vem a frequentar o meu espaço. E o pai dessa família vem frequentar o meu espaço. Ok? Muito bem. Isso via acontecer muito. Muito bem. Só que o outro parceiro não vinha. Não estava nem aí interessado no caminho que a esposa ou o esposo estava buscando. Certo? Já casei com ela, ela é minha mesmo. Acabou. Né? Resultado. Ela encontrou, esses dois encontraram um processo aqui, ou um caminho, que era muito o que eles queriam na vida. Era muito exatamente aquilo que eles procuravam. E quando ele voltava para casa, o que ele começava a encontrar? Completa desarmonia, porque o marido ou a esposa não tinha nada a ver com as ideias que ele estava buscando, com o processo espiritual que ele estava buscando. Sabe? Então, resultado. Isso facilitava que esses dois indivíduos, quando vinham para o espaço, começassem a ficar juntos. Começassem a encontrar um verdadeiro parceiro espiritual.
Porque às vezes as pessoas casam aqui, têm um filho num determinado momento de suas vidas, que às vezes não é o ideal que ele estava procurando sempre. E depois, em determinado momento da vida, ele descobre um processo que ele sempre esteve afim, sempre esteve buscando. Mas a sua companheira não vai junto, o seu companheiro não vai, o seu filho também não vai, o seu filho não quer nem saber. Então, o resultado, naturalmente vai surgir aqui uma paixão. Vai surgir um amor um pelo outro. E esse amor tem muito mais a ver com a alma. Porque está envolvido com um processo espiritual. Com uma busca espiritual mesmo, com uma descoberta do si mesmo. Então, eu presenciei isso várias vezes. Resultado, essa família acaba e surge uma nova aqui, completamente diferente, com outras bases, muito mais harmônica e centrada no crescimento espiritual. Essas duas pessoas agora estão juntas, podem curtir uma família, pode ter um filho aqui de novo. Ó. Você vai ver que esse filho que ficou aqui, esse filho que ficou aqui, não tem muito a ver com esses dois. Não quer nem visitar o pai, não quer nem muito lá. Certo? Porque a proposta desses dois aqui surgiram no momento da vida, quando eles perceberam o que é a verdadeira família na Terra, o que é estar junto. A verdadeira família tem que ter, ela tem que ser centrada no espírito, porque o espírito gera um amor verdadeiro. Se a família é gerada, às vezes, uma outra coisa material, sexo, econômico, social, ela não se sustenta muito. Você vê quantas separações tem hoje em dia. Vê esses casamentos de artista, né? Esse pessoal que vive na mídia aí, né? Certo? Aqueles casamentos arranjados de marketing e tudo mais. Não dura uma semana, né? Não dura um mês. E vocês sabem muito bem de quem eu estou falando aí, né? Nessas coisas da vida, né? Esses casamentos acertados com jogador de futebol, né? De artista de televisão com jogador de futebol. Vai ser uma beleza, vai durar pra caramba, né? Tem tudo a ver um com o outro. Né? Tem tudo a ver espiritualmente, como alma, né? Eu acho que a ignorância tem a ver um com o outro, né? Por isso que dá puta encrenca, né? Mas, eu acho que as pessoas, eu já presenciei muito isso, esse encontro de uma nova família, de uma nova ordem. E você tem que estar aberto para isso. Se você estiver num processo cuja sua família que você criou está profundamente desarmônica com o teu ser, não tenha medo de buscar uma saída, uma transformação e uma mudança. Se você focar a sua vida no espiritual, eu tenho certeza que vai acontecer isso com você. A sua própria busca pelo espiritual leva você a lugares, e nesse lugar está convergindo pessoas de todas as direções que estão também buscando esse processo espiritual, esse processo interno. E aqui você vai encontrar pessoas maravilhosas que vão sintonizar com você. Tá? Nunca se esqueça que casamento não é para sempre. Sabe? Família não é uma coisa indissolúvel, coisa que o padre, né, inventou, né? Que Deus uniu, homem jamais separa. Essa é uma bobagem que inventaram para fazer você um grande idiota. Não acredite nessa versão do padre. Tá? Por isso que a igreja católica não quer nem ver o Laércio pintar de ouro. Porque eu sinto que certas famílias são a célula cancerígena da sociedade. É a primeira célula cancerígena. Se você não corrigir isso, ó, se essa família entra em conflito, isso aqui é um câncer, cara. É um puta de um câncer na sociedade. Agora, isso aqui não. Isso aqui estabelece novas bases, novos processos mais superiores em termos de uma sociedade do futuro. Uma sociedade onde, você imagine, se no futuro a gente elimina essas traças aqui, ó, essas merda aqui, e a gente começa a só fundar famílias assim, centradas na alma, num verdadeiro processo espiritual. Porque isso aqui é a velha sociedade, essa aqui é a velha decadente, que a única coisa que soube produzir é guerra, conflito e decadência. O espírito sempre esteve morto nessa linhagem aqui. E quando havia uma religião nessa sociedade, era uma religião das mais imperialistas, das mais castradoras,
onde as pessoas simplesmente se enquadravam. Tá? Esta nova proposta da nova era, as pessoas não se enquadram em coisa nenhuma. A religião delas é elas mesmas. Essa é a nova base, vocês estão entendendo? E também não é uma proposta como o movimento Hare Krishna. Eu não posso citar nomes aqui porque eu não quero ir contra certas éticas. Né? Mas todo mundo sabe que o Laércio é uma pessoa espiritualizada, espírita, tal, que o católico não vai querer nem ver de perto mesmo, nem o crente. Né? O conflito é normal nesse aspecto. Né? Mas eu respeito profundamente os católicos, os crentes, quando estão no seu próprio caminho. Respeitar é uma coisa, concordar com as ideias é outra completamente diferente. Tá? Então, isso é fundamentalmente. Então, o nosso sonho no futuro é fazer com que as pessoas realmente encontrem seus próprios equilíbrios espirituais, encontrem sua própria harmonia espiritual. Ok? Então, isso é muito importante. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos continuar aqui. Né? Muito bem. O que vem a ser a família do terceiro milênio? Será que no terceiro milênio nós teremos família? Será que no plano espiritual existe família do jeito que é aqui embaixo? Pai, mãe, filhos e tudo mais? Né? Será que existe isso? Né? Tudo bem. O que acontece é o seguinte, deixa eu tentar explicar mais ou menos para vocês. Vamos tentar fechar essa palestra com a visão espiritual. Né? Vamos supor que aqui está a superfície do planeta e aqui está o plano espiritual, né, lá em cima. Vocês vão perceber que, se você tem uma família, essa família é muito conflito entre marido e mulher, de interesse e ideias, é porque, na verdade, elas não têm uma afinidade profunda espiritual. Não são almas realmente afinizadas. Por isso que eu digo para vocês, não tenham medo de separar-se. Separar-se é um grande exercício de buscar novos horizontes. E buscar caminhos mais perfeitos. Por isso que eu detesto o casamento. As pessoas não devem casar-se, elas devem andar juntas. E quando não houver mais sintonia, cada um buscar o seu caminho, o seu processo. E não tem nenhuma prisão para isso. Os relacionamentos serem livres. Entendeu? Então, uma verdadeira sociedade para o nosso futuro, por exemplo, aqui eu tenho uma família harmônica, aquela família que se encontraram espiritualmente. Certamente essas pessoas, elas vão viver uma caminhada espiritual, né? Elas estão casadas, vão viver sexualmente, vão viver dentro de uma casa, vão pagar aluguel junto, ou seja, vão morar junto. No entanto, o centro é a busca espiritual. Então essas pessoas, quando morrerem, elas vão estar muito próximas no mundo espiritual. Elas vão estar juntas lá também. Por quê? Porque eles têm afinidade. As pessoas que sempre viverem em conflito, quando morrem, você acha que vão ficar junto no astral? Já morte e liberta, que eu quero ver a distância desse cara. Se você não conseguiu separar daqui, né, aqui, você não quer viver o conflito lá em cima. Eu falei, morri, meu, agora tchau e benção, estou livre de você. Né? Entendeu? Vá procurar a tua turma que eu vou procurar. E quando o casal tem uma harmonia espiritual muito grande, eles continuam muito próximos do lado de lá. E à medida que vão crescendo espiritualmente, eles sabem quais são os verdadeiros elos que unem as pessoas. Que não são elos de posse, elos de poder, um sobre o outro. São elos verdadeiros de um amor mais cósmico, de um amor mais espiritual, de um amor mais superior. Essa é a verdadeira família, montada num elo superior. Né? Entendeu? Uma família do futuro seria muito próximo de uma família de uma tribo indígena, sabia? Tá? O que seria uma família do terceiro milênio? Presta atenção. Cria-se uma comuna, uma comunidade. Tá? Os casais se unem por afinidades voltadas ao espírito. Isso é uma comunidade do terceiro milênio que eu já estou falando com base no espírito. Tá?
A primeira coisa que não pode ser feita numa comuna como essa, avançada no futuro, é criar células. Você criou células, se divide, certo? Você criou a família, você dividiu essa sociedade. Essa sociedade não pode ser quebrada, ela não pode ser dividida. Então, o que você faz? Vão existir regras novas, que sociedades avançadas em outros planetas usam isso, fazem parte desse princípio. Você usa uma coisa nova. Quando este for gerar um filho, esse filho tem que ser planejado pela sociedade, pelo grupo, pela comuna. Tem filho? Sim, o filho não é seu. Casais que vão viver a verdadeira noção do espírito mais avançado vão perceber que estão gerando corpos apenas. O processo de gestação é gerar corpos biológicos. A alma que vai entrar ali. Então a primeira coisa que você tem que fazer é: eu não sou dono de minha mulher nem de meu esposo, e também não sou dono do filho. Então nós vamos fazer o seguinte: a sociedade vai criar os filhos. Os filhos não serão de ninguém. Os filhos serão da sociedade. Nenhum filho daqui vai ter pai, nem mãe. É uma maravilha isso. Vocês não têm noção. Desde criança você não tem pai nem filho. Mas não numa sociedade como a nossa, é órfão lá no Laércio, mas e o órfão que está na casa das crianças lá? Bicho, é outra história. Sabe? Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Lá são abandonados. Essas crianças não serão abandonadas, serão amadas, serão tratadas como pessoas dentro da comunidade. E desde criança elas não terão laços afetivos por um pai e por uma mãe. Elas viverão em harmonia com a comunidade. Nós vamos romper o maior defeito e a célula mais cancerígena que existe na sociedade dos tempos de hoje, do ego, da sociedade do ego, que é a família. Quando você quebra a família, você vê a sociedade como uma unidade. Hoje, não, você sobe de avião, olha a sociedade hoje, né? Você sobe de avião, você vê tudo assim, ó, tudo xadrezinho, ó. Todas as casas cercadas, né? As favelas, tudo aqui, os ricos, tudo isolado de um lado, tal, tudo dividido e separado, certo? E as divisões começam com a família, com a casinha. É a divisão, as pessoas são divididas. Uma sociedade terceiro milênio tem que ser base espiritual. A base espiritual não pode dividir. Não pode ter parede, não pode ter muro. Primeira coisa que não pode ter é muro. Pode ter cerca. Primeira coisa que não pode ter, você não pode ser dono de nada. Primeira coisa mais interessante numa sociedade avançada com essa, você não vai ser dono de uma casa. Nós vamos tirar a propriedade sua da casa. Porque se você for dono da casa, você estabelece a cerca do teu ego, né? Uma sociedade mais avançada elimina o ego. Tudo é feito para a sociedade. Entendeu? Fica tudo muito mais fácil, sabia? Não tem congestionamento de trânsito, não tem poluição, não tem nada, porque você faz um transporte para todo mundo. Precisa cada um ter um carro. Só uma sociedade decadente, primitiva como a nossa, que cada um tem que ter um carro, cada um tem que ter a sua casa, cada um tem que ter, sabe? Aí é uma disputa, né? Minha casa é mais bonita, meu carro é mais bonito, sabe? Né? Não, você vai ter um transporte coletivo para todo mundo aqui, todo mundo vai onde quiser, tudo é de graça, comida é de graça, certo? Estudo é de graça, médicos são de graça, tudo é de graça, porque todo mundo trabalha e contribui. E ninguém é prisioneiro, hein? De ideais políticos, sociais. Todo mundo contribui naturalmente, harmoniosamente, e todo mundo é livre para fazer o que bem entende. Mas a consciência cria a sua responsabilidade. Né? Sem imposição de regras ou leis. Mas tem que ser desperta no espírito, senão não. Senão a revolução do ego continua. Por isso que o comunismo não deu certo na União Soviética. O comunismo não deu certo na União Soviética porque foi imposto do alto e ninguém fez uma transformação interna nas pessoas. Não teve transformação espiritual nas pessoas. As pessoas continuaram com os mesmos modelos do ego, com a mesma vontade de poder, de sucesso. Era impossível estabelecer uma sociedade comuna. Ok? Era impossível, não tinha como. Né? Por isso é que essas bases foi caindo e o comunismo está praticamente inexistente no mundo. Né?
A gente percebeu que ele não deu certo, ele não funcionou. Você vê, né? A China é uma puta economia de mercado hoje em dia, voltando mais para um processo capitalista do que um comunismo, para manter as bases ainda da velha comuna, né? É uma puta ditadura, né? Cria-se uma ditadura, uma imposição de poder violenta. As pessoas não são livres para ser o que elas querem, não são livres para meditar, cara. Na China, se você criar um movimento para fazer meditação, você vai preso e fuzilado. Não é louco? Você está me entendendo? No mundo de agora. Uma revolução como essa que nós estamos sonhando e dentro na China, pode esquecer. Ela não pode acontecer. Porque as bases ditatoriais, as bases ainda impostas pelo regime comunista, pô, o cara mata você. Então, encerrando a nossa palestra de hoje, nós podemos dizer que a verdadeira família, a sua verdadeira família, deve ser centrada na sua alma e no seu espírito. Quando você estiver sentado na sua verdadeira alma, no seu espírito, você vai perceber se há harmonia com teu pai, com teu irmão, com tua irmã, com tua família. E também você vai criar uma família, você vai criar uma próxima família harmonizada na alma e no espírito. Se você criar este elo espiritual como base fundamental de tudo, nada vai dar errado. Ou seja, tem muita chance de ter um grande sucesso a sua família, entre aspas. Porque quando você se voltar ao espírito, as novas bases vão alterar profundamente a forma do relacionamento entre ambos. Então procure a sua família espiritual. Procure a sua verdadeira família. Quantos de vocês que estão me ouvindo não sabem o que eu estou falando? Que às vezes na sua casa você não encontra harmonia. Aí você vai num lugar, você encontra os verdadeiros amigos, pessoas que curtem as mesmas coisas, que vibram a mesma coisa que você. Aí você encontra a sua família que tem a ver com você. Então, vá em busca disso. Porque é muito gostoso, gente, você trilhar um caminho espiritual, mas não estar só. É difícil estar sozinho e buscar as coisas nesse mundo, nessa sociedade. É muito mais harmônico e gostoso você estar com várias pessoas, pessoas que pensam como você, formar grupos, né? Formar entidades, vocês vão vivenciar experiências juntas, aprender juntas. Pode errar também, isso faz parte da vida. Errar, a gente erra sempre. Mas aprendendo constantemente de uma forma legal. Tá? Então, procure a sua verdadeira família espiritual. Ok? Então, namastê, muita paz a todos e até um próximo encontro. Muita paz.